Marta, um prazer imenso você ter aceito este convite. Estamos aqui juntos no Saúde e Leveza com Andrea Bottoni. Marta é uma pessoa que eu conheço já há um tempinho, é psicóloga, Marta, e a gente se conheceu em um curso de especialização em mindfulness e também fizemos uma formação junto em mindfulness para a promoção da saúde. Foi algo extremamente importante para cada um de nós, certo? Era algo na época que a gente queria muito e nós tivemos ao longo dos encontros, do curso e da formação a oportunidade de ter várias trocas. E por isso decidi, vou convidar a Marta. Você gostou? Eu adorei, agradeço muito a oportunidade, Andréa. Foi um prazer te conhecer e estar aqui com você também. Por isso, Marta, conta um po' para mim, conta um po' para nós alguma coisa a seu respeito. Bom, eu sou apaixonada pela vida e a vida em si, pensando na complexidade que ela tem. Porque se a gente pensar que a vida tem a impermanência, ou seja, nada é tão ruim que possa perdurar eternamente, nada é tão bom que fique fixo, apesar de todo o nosso apego. Então, essa dualidade, essa ambiguidade da vida me deixa bem intrigada. Não quero dizer que eu levo isso com tanta facilidade, porque os desafios estão aí para todo mundo, mas honestamente eu gosto de pesquisar, estudar, ler a respeito. Como você comentou, a gente teve uma formação juntos, né? Mas essa não foi a minha primeira formação. Eu sou formada em psicologia há 8 anos e atuo nessa área. E eu busquei mindfulness quando nos conhecemos, justamente por identificar essa dualidade, toda essa confusão que existe dentro da gente, que às vezes precisa ser aquietada pela voz interna. Gratidão espetacular, espetacular, espetacular. Fiquei assim tocado por como você se apresentou. E aí, se você me permite, acho com a curiosidade também de vocês, explica um pouco mais, ou assim, compartilhe um pouco mais sobre a impermanência. Olha, eu me identifiquei com a impermanência durante um processo específico que eu vivi na vida. Acho que todo mundo vive processos intensos, mas eu tive um muito em particular em que eu precisei buscar recorrer a tratamento médico. E na época, a minha psicóloga que me acompanhava, inclusive tinha contato com o psiquiatra da época, me sugeriu que eu fosse buscar mindfulness. E num primeiro momento eu tive um certo rechaço, porque tive uma criação tradicional religiosa muito rígida, onde pensar em práticas alternativas não era uma possibilidade. Na verdade, não podia pisar fora da linha, né? Uhum. Então eu fui com muito receio, mas também com ímpeto de fazer o negócio acontecer, acabei me aproximando e foi o primeiro contato que eu tive com essa palavra, impermanência. Eu sempre fui muito questionadora e foi o que me motivou a estudar psicologia, mas quando eu tive contato com a impermanência, minha mente teve um boom, porque eu comecei a pensar, nossa, vai muito além do literal que eu sempre aprendi, porque eu tinha um pensamento mais cartesiano, preto no branco, certo ou errado. E aí quando eu comecei a olhar para a impermanência, o meu leque ampliou e eu comecei a perceber que tudo passa. Inclusive os momentos bons, inclusive os momentos ruins, inclusive o gostoso, inclusive o desgostoso. E foi aí que eu comecei a aprofundar um pouco mais. Se a gente olhar a vida por essa perspectiva, eu tenho a sensação de que a gente alcança a leveza. Isso por quê, André? Porque a gente tem apego. Quando uma coisa tá muito boa, seja num relacionamento, numa posição profissional, seja numa formação, a gente quer aquilo eternamente. Só que esse eterno, ele nunca acontece. E a gente acaba se apegando e tentando forçar o outro a permanecer nessa relação, nessa situação. E a gente começa a se adaptar, começa a se moldar, tudo sem querer largar de determinadas situações. E quando a gente começa a considerar a impermanência das coisas, ganha uma certa leveza porque a gente curte o que tem que curtir. Curte o momento presente. Então, se tá bom, bora curtir. Se tá ruim, bora curtir o não bom se adaptando. Gratidão, gratidão. Aí a gente vê, não, Marta, que abertura, curiosidade faz todo sentido. É evidente, cada um de nós tem a própria história, a própria criação, os próprios hábitos, mas quando a gente se dá a oportunidade,
com curiosidade, com intenção genuína, de avaliar outras possibilidades, independentemente se depois você vai permanecer, vai enveredar por um outro caminho, mas de avaliar. Isso acho que já é algo de extremamente importante. Aí gostaria de reforçar também o conceito da presença. E aí isso te permite, de fato, de viver com mais leveza. E se a gente consegue viver com mais leveza, também tem a oportunidade de aproveitar um pouco mais. E, eventualmente, em situações de desafio, de dificuldades ou problemáticas, também de sofrer um pouco menos, ou de sofrer aquele sofrimento que é necessário, mas de não agregar mais sofrimento. Faz sentido para você? Total. Em Mindfulness, a gente tem a lógica a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. A dor todo mundo vive em algum aspecto da vida, mas o sofrimento ele se torna opcional porque a gente vai agregando possibilidades. A mente muito falante começa a colocar ali, incutir pensamentos que começam no pequenininho, devagarinho, e vai aumentando conforme mais atenção a gente dá. Eu gosto de pensar que a nossa mente é como um polvo que vai grudando os tentáculos nos pensamentos. E quando tu vê, já não tem mais tentáculo, porque está completamente rígido, inflexível, grudado a esses pensamentos. Por isso, por gentileza, gratidão, Marta, explica um pouco mais o que é mindfulness. Descreve um pouco como determinadas práticas podem beneficiar ou podem fazer sentido. A gente entende mindfulness como um grande guarda-chuva que tem vários aspectos. Uma outra possibilidade é entender mindfulness como um estilo de vida. Então, vou só fazer um paralelo para a gente entender. Se uma pessoa quer sair do sedentarismo, não é só ir à academia ou praticar uma atividade física. Ela precisa fazer toda uma adaptação na rotina para ter um estilo de vida com mais movimento. Então, se mora em um prédio, sei lá, no terceiro andar, é não usar o elevador o tempo todo, é subir alguns lances de escada, é caminhar um pouco mais de um ponto para o outro, é imprimir um papel e não pedir para alguém buscar, é levantar e pegar. Ou seja, tem toda uma adaptação no ambiente para que o negócio aconteça, para que eu tenha movimento. Quando a gente pensa em mindfulness, o paralelo que eu quero fazer com o sedentarismo é basicamente o automático. O viver no piloto automático. Então, eu sou super reativa aos acontecimentos, eu não presto atenção no que está rolando à minha volta, nos meus impulsos de uma forma geral. Se eu quero sair desse automatismo, eu preciso adotar um estilo de vida que me leve para a presença, que é mindfulness. A tradução literal de mindfulness é atenção plena, consciência do que está acontecendo momento a momento. Então, nesse momento, eu estou conversando com você e para eu construir uma linha de raciocínio lógica, eu estou presente nessa nossa conversa. Eu não posso estar lá em casa imaginando se tem alguém chamando no portão e eu não estou lá, não vou atender. Eu preciso estar presente, consciente de que eu estou nesse momento com a perna cruzada, com uma mão na perna e a outra na mesa. Então, é estar presente para além do que eu estou verbalizando, mas sem trazer à tona coisas externas que não vão contribuir com esse momento, para que a gente tenha assertividade. Então eu crio todo um cenário de presença. A meditação, que às vezes é muito confundida com mindfulness, entraria num paralelo com a academia. Então, meditar faz parte desse estilo de vida, mas não é só isso. Eu preciso preparar todo um ambiente. Então, no momento de uma refeição, eu vou comer prestando atenção nos 5 sentidos. Na cor, que é a visão, o tato, o paladar, o olfato. Então eu trago elementos, é como se eu colocasse a lupa na minha refeição. Aqui eu tô colocando a lupa na nossa conversa. A vida lá fora tá acontecendo, mas a nossa conversa é a da minha atenção plena. Bom, se eu tô numa reunião, se eu tô num momento de tensão, e aí eu vou buscando artifícios para tornar mindfulness como um estilo de vida. Gratidão. Se conseguiu, Marta, do meu ponto de vista, falar algo de profundo, de transformador, de uma forma bem clara, bem leve. Espero que vocês tenham aproveitado, espero que faça sentido para vocês. E aí,
os efeitos, por exemplo, Marta, de incorporar essas práticas, não? Tanto as formais quanto as informais, vamos dizer, o estilo de vida, como você disse, podem de fato fazer diferença na vida diária. Quero dizer, não faz diferença, pô, mais uma teoria bonita, mais um elemento que nunca tinha ouvido, mas acho que pode fazer diferença mesmo e eu me senti melhor. É isso. É exatamente isso. Quando a gente fala de mindfulness e presença, a gente está falando da nossa casa interna, do que está Uhum. acontecendo aqui dentro. Então, não é um bem-estar que vai impactar puramente a vida de outras pessoas ou uma. Começa do interno. E a gente começa a perceber o benefício na sutileza. Normalmente, quando a gente compara a nossa experiência com outras pessoas, né? Tem pessoas mais expansivas e que vai relatar coisas tão grandiosas, e aí quando a gente começa a se comparar, fica meio abstrato. Nossa, mas eu não vivi isso. Uhum. E essa é a ideia de mindfulness, ir para dentro, ir para o interno, do que é a minha experiência direta. E a gente começa a perceber benefícios nas sutilezas, até em coisas maiores, mas é aos poucos. Gratidão, você fala muito bem, gratidão. E aí, por exemplo, sempre falando da vida como ela é, se a gente pensa in un ambiente di trabalho ou no trabalho, tá certo? Frequentemente un ritmo acelerato, stress, pressão, e às vezes a gente não, pode literalmente ir embora no modo fazer. E aí isso não, pode eventualmente prejudicar ou não ser benéfico para a pessoa, não? Sentir um certo desconforto, um mal-estar, não se sentir bem, mas também diminuir a produtividade, a entrega, os resultados. Comenta um pouco, por favor. Quando a gente se envereda pelo estilo do fazer, como você muito bem colocou, Andréa, a gente fica muito bitolado no resultado e esquece a importância, por exemplo, das pausas. E aqui você Uhum, trouxe um outro elemento que é o ambiente sob pressão, que aí é um ambiente atípico. A gente pode trabalhar antes desse momento de pressão, durante e depois. Eu diria que antes desse momento de pressão, quando você já identifica a sua área, os pormenores, as suas deficiências, não vou chamar de deficiência, mas assim, suas dificuldades, porque uhum. todo mundo tem suas limitações. Exatamente, exatamente. Somos imperfeitos. Exato, eu diria que a principal limitação é a gente se dar conta que não dá conta de tudo, que a gente não faz tudo e que a gente nunca vai conseguir colocar a vida em ordem. Então, independente da pressão que você está vivendo, a vida nunca vai estar em ordem. Então, precisa se pegar mais leve. E aí eu tô mergulhado na pressão. Quais estratégias, por exemplo, mindfulness pode oferecer? Existe uma prática que, por vezes, eu escuto ela como a prática dos 3 pontos, da Uhum, ampulheta ou dos uhum. 3 minutos, Sim. né? Que parte do geral e vai afunilando para o específico até chegar na respiração, que aí é a parte mais íntima, que é quando você está em você, e depois vai ampliando novamente a atenção para o geral. Então eu começo, vou dar como exemplo, tá, Andréia? Uhum, A gente começa observando o ambiente, os sons desse ambiente, como está a posição do meu corpo, por exemplo, a temperatura dos meus pés e mãos. Cada um vai fazer do seu jeito, mas é observar esse externo. E observa que eu fui afunilando do geral para o específico, que é o meu corpo. Eu presto atenção em algumas respirações, podem ser 2, 3, ou quem sabe por meio minuto, 1 minuto, e depois volto a ampliar. Dou consciência de novo a como está o meu corpo e a esse ambiente, porque tem pessoas se movimentando, tem ruídos externos e assim por a diante. temperatura. Exato. E a gente pode fazer isso sob pressão, num espaço de descompressão do próprio ambiente corporativo, no banheiro, na minha própria mesa. Quando a gente fala de meditação ou de práticas de presença, pode ser de olho aberto, de olho fechado. Só vale a pena reforçar que a visão, ela capta muitas informações à nossa volta. Então, às vezes, tentar afunilar com o olho fechado facilita um pouco, mas nem sempre é possível. E essa prática curta, ela pode durar 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos, é aquilo que você tem. Mas já que a gente está falando de momento de pressão, Andréa, vale lembrar também que às vezes a gente não consegue. Às vezes a gente só precisa passar por aquele momento e se precaver antes ou um pouco depois.
Então, mindfulness não vai tirar a pressão, a meditação não vai tirar a pressão, não tem nada que vá tirar a pressão. É como eu me posiciono e como eu vou me calibrando para o próximo momento. Porque se eu não faço nada, a próxima tensão aumenta, aumenta, aumenta e por aí vai. E por isso um pouco, literalmente, ajudar a se riconectar com o momento presente. Uhum. Evitar, não evitar, ma perceber que a mente está indo embora e eventualmente usar esta pausa como um momento de chamar a mente de volta. A gente pode dizer isso? Perfeito. Como exemplo da dor e do sofrimento. Perfeito, Andréia. Como se fosse um processo de aterramento, pelo que eu estou entendendo na sua fala, que foi muito lógica aqui. Fez todo sentido. Eu saio da confusão dos meus pensamentos, dessa possível tensão ou evidente tensão, e venho para o corpo. E aí também para evitar, no, novamente não para evitar, mas para diminuir um pouco, de acrescentar mais preocupações a uma situação, de repente, por si já estressante. Exatamente. E aí a gente acaba se ajudando. E no momento que eu me ajudo, me sinto melhor e de repente até consigo fazer entregas ou alcançar resultados melhores, mas como consequência de eu me sentir melhor. Faz sentido? Faz. E aí a gente destaca também por isso a importância do autocuidado. O autocuidado não é só uma coisa bonitinha, conceitual, mas uma coisa também estratégica. E aí, quando você falou no início da sua apresentação da vida, da impermanência, não é só a saúde no sentido técnico dos técnicos da saúde, mas a saúde de nós, de cada pessoa e de como eu posso viver melhor. O que você acha disso? Eu acho que faz todo sentido, principalmente porque o mundo externo, interno também, mas vamos trabalhar com o externo, ele tá tão barulhento que a gente perde a conexão com a nossa essência. E eu não tô falando aqui num sentido místico, eu tô falando do sentido mais primário do sentir. Né? Como eu posso sentir e validar o que eu tô sentindo. Porque muitas vezes eu até percebo um desconforto ou a pressão, mas eu não valido, porque eu devia estar aguentando, porque eu devia estar performando. E aí não validar faz com que essa desconexão perdure. E a gente não consegue evoluir e é um evoluir de autocuidado, que é exatamente o que você está falando. Gratidão, gratidão. E io ti falo, si fala muito di saúde mental, no? Nos últimos tempos sta si falando mais, isso ovviamente è positivo, certo? Ma também acho que precisamos refletir em como de fato eu posso agregar melhorias, no? Em termos de bem-estar, de qualidade de vida, dentro, evidente, das características, dos ambientes e dos desafios e da história de cada um de nós, certo? E aí, de fato, pensando, per esempio, em relacionamentos, em criatividade, como todo esse cuidado que a gente está discutindo pode, de fato, trazer mais benefícios e pode agregar mais cuidado na saúde mental. A gente estava falando anteriormente sobre o quanto é importante a gente se conectar com o que sente, né, para agir, aceitar, aliás, né, é conectar, aceitar e agir de acordo com o que é mais genuíno. Se eu não consigo ter essa conexão comigo, eu também não consigo ter com o outro. Eu começo a projetar no outro, e aí falando em relações, sejam elas afetivas, profissionais, familiares, eu começo a projetar no outro aquela desconexão que eu tenho comigo mesmo. E vira uma bola de neve, André. Eu quero que o outro atenda as minhas expectativas que nem eu consigo atender. Então eu não vejo o outro. Aham. E aí você fez um exemplo que, inclusive, não? A bola de neve. Ou seja, como às vezes determinadas situações, se a gente não se perceber, não precisa buscar situações trágicas ou limites, situações do dia a dia, claro, cada um tem o seu dia a dia, mas vamos dizer, situações que se eu não me percebo, literalmente eu não vou me dando conta que vai aumentando, o mal-estar aos poucos aumenta, não consigo detectar bem, ma vamos dizer, non mi sento bene, ma letteralmente
vamos dizer, é um condicionamento que se retroalimenta e que pode aumentar esse desconforto. Do outro lado, vamos ver se você concorda, se eu me percebo, se eu tenho um pouco de autocuidado, se tenho, como você disse, a intenção genuína de me cuidar, pode ser que me percebendo um pouco, nomeio melhor as minhas sensações e de fato consigo me sentir melhor e aí eu me retroalimento positivamente, si torna algo di positivo, certo? Ou seja, é como quando a gente fala gentileza, gera gentileza, no? Um ambiente propício, você se sente melhor, você com autocuidado, você se sente melhor. Por isso, se é verdade de um lado que pode ter sim a bola de neve, que eu vou me sentindo cada vez pior, porque eu vou embora no modo fazer, tem que dar conta, penso só no desempenho, ma de repente non penso che se eu mi cuido un poco non tem nada de errado. Eu não estou perdendo tempo, muito pelo contrário, estou otimizando, perché se eu me sinto melhor, depois a minha performance também pode ser melhor. O que você acha? Olha que interessante. Eu vou trazer uma diferença aqui entre duas palavras. Existe Perfeito. uma diferença entre o egoísmo e a autoestima. O egoísmo, eu quero tudo pra mim, por mim, a meu favor. A autoestima é eu quero o melhor pra mim, porque através de mim eu posso fazer bem para o próximo, quem tá à minha volta. Enquanto você falava, me veio muito essa imagem na mente, porque se cuidar não é egoísmo. É claro que tudo depende das motivações mais profundas, né? Mas é eu perceber que se eu tô bem, eu posso ser uma melhor mãe, eu posso ser uma melhor companheira, eu posso ser uma melhor amiga, porque eu tenho o melhor para ofertar. Por isso, ripete, egoísmo. Egoísmo é querer tudo pra mim, de melhor, sempre excluindo o outro. Então eu tô no centro e isso basta. A autoestima é eu me colocar no centro, sim, porque eu entendo que estando bem eu consigo impactar outras pessoas. E aí, de fato, com muita maestria, com sabedoria, você sintetizou aquilo que eu disse antes, está certo? Ou seja, o egoísmo é autoestima. Vale a pena refletir, está certo? Aí a gente descobre, ou pode redescobrir, ou pode ouvir, vamos dizer, a famosa sabedoria interna, o bom senso, enfim, aquilo que está dentro de nós, mas que a gente não escuta, não valoriza. Que bom. Vamos fazer. É simples, não é fácil, mas pode ser que está ao nosso alcance. Aí, voltando ao exemplo que você fez antes, não é só ir à academia, é ter um estilo de vida, certo? Por isso, muito obrigado, muito obrigado. E aí, já finalizando um pouco este nosso diálogo, tem algum mito ou algo que você gostaria de desmistificar sobre esse assunto que a gente está falando, pensando em benefícios e pensando na vida como ela é? Eu diria que a parte mais complexa da vida, não só da prática de estilo de vida, de mindfulness, da meditação, mas é muito difícil não julgar. A gente está julgando situações o tempo todo, daquela forma cartesiana, entre bom, ruim, gosto, não gosto e assim por diante. E pedir para não julgar é um problema, porque a gente vai continuar emitindo, isso faz parte da nossa natureza. Mas eu diria que essa tentativa de não julgar a gente precisa desmistificar, porque ela ainda vai acontecer, mas é eu tentar ponderar o meu julgamento. Então eu emitir é automático, é o que a gente chama até na psicologia como um pensamento automático, mas o quanto eu nutro isso. Então o primeiro impulso, seja no momento de prática, numa conversa ou situação, pode vir o ímpeto de isso não tá legal, ou isso tá bom. Mas é observar as situações como elas são, um fato concreto, que independente de estar bom ou ruim, é um fato. Você não precisa ficar colocando mais peso em determinadas situações. Então eu diria que esse é um ponto legal da gente desmistificar. O julgamento vai acontecer,
mas você tem total autonomia de determinar como vai lidar com o julgamento que surgiu na sua mente, né? Aí falando até de uma prática formal, trazendo a ideia da meditação, muita gente acredita, principalmente pessoas que sofrem com ansiedade, que a meditação vai salvar a vida no sentido de parar a mente. A mente não para. E que bom, né? Porque quando ela parar, foi dessa para outra, seja lá qual crença cada um tem. Então é entender que o pensamento faz parte, o que eu preciso, entre aspas, né, que não é uma obrigação, mas o que dá para fazer é adaptar o como eu lido com esse pensamento. E aí um terceiro elemento que eu acho valioso trazer é aquilo que eu já tinha comentado, não julgar a sua experiência com a do outro. Porque tudo que a gente interpreta parte da nossa história, do nosso ponto de vista. Então, o André pode ter uma prática e trazer uma série de elementos. E eu me senti menos, porque eu não tive os mesmos elementos que o André trouxe. Mas eu tive vários outros. Então, eu olho para o que eu tive. Perché Marta è Marta, Andrea è Andrea. Isso aí. Parece, è ovvio, mas, no? Uhum. Gratidão, muito bom estar com você. O tempo voa, diálogo bem enriquecedor. Espero que tenha sido valioso para vocês. Eu te agradeço do fundo do meu coração. Não, Obrigado. obrigada também, Andréia. Prazer.